Então, começando pelo professor Moreno. Professor, por favor. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com essa oportunidade de passar um pouco sobre o trabalho no projeto da TV 3.0 no âmbito do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. E eu vou falar especificamente sobre essa próxima geração para a codificação de aplicações, né, da TV 3.0, como é que nós estamos tocando esse projeto dentro do fórum em termos de requisitos, certo? Em termos de como está sendo feita a avaliação, certo? E então, já está aparecendo aí, ótimo. Trouxe alguns slides aqui para vocês, né? A gente está falando exatamente nessa primeira camada aí, se a gente enxergar dessa forma top-down aí, na codificação de aplicações, que é exatamente a camada responsável pela execução de aplicações interativas, e a gente vê que numa próxima geração essas aplicações podem realmente ganhar em termos de funcionalidades disponíveis a elas, em termos de interação com os telespectadores, usuários, avançar na experiência como um todo junto ao sistema de TV de próxima geração, certo? O que a gente não pode esquecer é que essa mesma camada já foi alvo recente de, de uma evolução muito interessante. Nós tivemos aqui semana passada, também aqui no Set Experience Tracks, um painel exatamente sobre o DTV Play, né, que boa parte da evolução realmente ficou ali em termos da camada de middleware, né, da camada de suporte às aplicações interativas, e além, claro, de todo o ganho em termos de novos codecs de áudio e vídeo mais imersivos, que tem seu suporte também opcional. E a gente vê que a evolução é muito interessante, a gente está começando a ver essas primeiras implementações do DTV Play no mercado, com todos esses, eu listo aí algumas das funcionalidades, só para recapitular um pouco do que vocês viram na semana passada, traz todos esses benefícios que realmente a gente ainda vai avaliar como é que está a aceitação, como é que vão ser essas novas experiências que o próprio DTV Play já vai trazer. E contando com essa base, vem exatamente os requisitos para a TV 3.0. Tá? E eu acho que um pouco diferente das demais camadas do projeto TV 3.0, essa camada específica de codificação de aplicações é a única que exige algum tipo de retrocompatibilidade, de interoperabilidade com aplicações anteriores do DTV Play, dado todo o esforço que nós tivemos recentemente no fórum, seus membros, os implementadores das normas, trazendo produtos, né, que estão começando a aparecer no mercado com esse suporte, né? E também os casos de uso super avançados em termos de integração broadcast-broadband, né, que a TV 2.5 nos traz, a gente só quer evoluir com isso no TV 3.0. Então, a gente pode considerar que os primeiros requisitos a serem preenchidos, né, pelos proponentes de tecnologias para TV 3.0 em codificação de aplicações é exatamente lidar com uma interoperabilidade que a gente nem pode chamar muito de legado, porque né, o termo legado pode remeter a alguma coisa antiga, não, é uma coisa super nova, que traz umas possibilidades muito interessantes e que a gente tinha o desafio de avançar ainda mais para a especificação de requisitos para essa próxima geração que nós estamos tentando aí receber várias propostas, não é isso? Então, realmente, o DTV Play ele é uma base, né, para aquilo que a gente vislumbra para a camada de codificação de aplicações da TV 3.0, certo? As propostas, então, que eram esperadas, né, elas deviam incluir toda a documentação necessária, protótipos capazes de executar, demonstrar as funcionalidades que estão sendo pedidas como requisitos, né? A gente poder avaliar o funcionamento, né, se a funcionalidade estava realmente sendo preenchida por aquela proposta, se ela tinha uma viabilidade em termos de processamento, em termos de quantidade de recursos utilizados. Então, os testes, né, eles desejáveis eram exatamente em cima também desses protótipos, certo? E, como eu falei, né, tendo como uma das premissas ali ter critérios de interoperabilidade, são exatamente esses requisitos AP1.1, AP2.1 e também o 3.1 também lidam com essa questão de ter a base ali do DTV Play para trabalhar as extensões, as novas funcionalidades a partir dali, tá? E também um pouco diferente de outras camadas, vocês vão observar, também aqui na camada de aplicações, de codificação de aplicações, foi permitida na chamada da TV 3.0
que os proponentes apenas preenchessem uma parte dos requisitos enumerados na chamada. Não era necessário preencher todos os requisitos como um pacote único ali de novas APIs, novas aplicações, novas especificações e prototipação completa de todos os requisitos. Não era assim. Até porque a gente enumerou muitos requisitos, foram 43 diferentes requisitos, né, e podem enxergar que quase todos dizem respeito a novas funcionalidades de software, certo? Que realmente, no tempo curto que realmente a gente gostaria de receber ali as propostas, a gente realmente não esperava uma única proposta preenchendo tudo e podendo ser testada em laboratório diretamente, tá? Não quer dizer que nós não tenhamos recebido documentação que mostrasse ali, demonstrasse certas tecnologias capazes de preencher vários desses requisitos, ou até todos, certo? Mas em termos de prototipação, a gente sabia que não ia ser fácil. Eu vou tentar enumerar para vocês, rapidamente, esses requisitos, né? Eu trouxe todos, eles são muitos, eu não vou ter tempo de a gente entrar em detalhes, então eu vou deixar muito para fazer uma documentação aqui para vocês, terem como referência. É claro que tudo isso também está bem listado na própria chamada de propostas, no Call for Proposals. Tá? Então, vem essa primeira leva de requisitos, dizem respeito à interoperabilidade com o DTV Play, tá? Ou seja, reusar as aplicações do perfil D, né? Reusar as implementações que já estão feitas aí né, de suporte ao DTV Play para os receptores, certo? Subsistemas deles. E, claro, suportar todos os casos de uso que já são suportados pelo perfil D, certo? Então, é aquela primeira leva ali de requisitos, né, que trazem a questão da interoperabilidade. Um segundo grupo a gente pode organizar como a necessidade de suportar essas novas tecnologias que estão sendo definidas para as outras camadas da TV 3.0, é a camada de transporte, a codificação de vídeo, de áudio, de captions, segundo os requisitos específicos de cada uma desses componentes da TV 3.0, não dava muito para exigir, né, uma demonstração muito completa aqui, porque como você não sabe exatamente qual vai ser a tecnologia que vem para a TV, que vai ser a eleita, escolhida, ou ajustada, adaptada para a TV 3.0, porque faz parte da mesma chamada. Então, o que você espera ali é que as implementações do suporte às aplicações tragam ali consigam demonstrar, olha, eu não sou. As aplicações podem usar qualquer tipo de codificação de vídeo, então as APIs para manipular vídeo, áudio, captions não são específicas de certos codecs, por exemplo, então isso já é um bom passo. A questão da camada de transporte é que tem uns detalhes muito ali internos do tipo de informação que você obtém da camada de transporte, que realmente não dá para demonstrar muito do que é possível se você não tiver definido ainda a camada de transporte, né? Mas é isso, esse segundo grupo. Um terceiro grupo que eu trago aqui é do acesso a informações de mais baixo nível que o receptor possa entregar, como, por exemplo, identificar bem, né, a aplicação poder identificar exatamente não só qual é a emissora, isso já é capaz de ser feito com a TV 2.5, mas também a estação original, a estação transmissora, ter essas informações, porque o broadcaster vai poder usar isso de uma forma inovadora aí para as aplicações, seja para medições de campo, para informação de qual transmissor exatamente um certo usuário está ali pegando. Então, tem várias informações interessantes, parâmetros de recepção, nível de portadora, ruído, essa coisa toda dos parâmetros de recepção também podem deveriam ser suportados, né? E, finalmente, ali uma API também de geolocalização para conseguir identificar corretamente a posição do receptor, não dependente apenas do GPS em si, mas a gente tem tantas outras formas de fazer a localização, ainda mais agregando essas informações de várias fontes, como as próprias redes Wi-Fi, né, por triangulação, GPS assistido, a própria informação da qual a estação transmissora já dá uma ideia da região. Então, tem coisas muito interessantes que podem melhorar a precisão aí da informação sobre geolocalização. Ok? O próximo grupo é bastante interessante também. Deixa eu ver aqui, a imagem não apareceu. Apareceu agora.
é habilitar a TV orientada a aplicações, uma mudança talvez um pouco maior, que não trata só das APIs, as funcionalidades que as aplicações vão poder oferecer aos usuários, mas o próprio usuário já se deparado no momento de início do consumo do conteúdo de TV, ele já se deparar com o mundo todo de aplicativos, não é? Como ele já está muito acostumado na sua Smart TV, no seu smartphone, certo? Começar toda a interação, ao invés de sintonizando um canal, né, na troca de canais, é claro que isso pode ser deixado como ainda uma opção nos receptores, mas já ter também um aplicativo inicial, né, da onde começa toda a interação com aquele radiodifusor especificamente, né, a experiência do usuário com a TV toda orientada a esses aplicativos. E para isso, esse aplicativo ele tem que conseguir manipular todo o conteúdo que vem, né, pela radiodifusão, todo o conteúdo que vem pela banda larga, certo? E ir recomendando, né, o usuário nesse ecossistema muito bem integrado entre conteúdo, né, linear, que vem pelo broadcaster, né, conteúdo OTT que vai vir pela banda larga e outros vários usos, né? A ideia é que realmente os aplicativos consigam aí, manipular todo o conteúdo audiovisual independente da sua origem, certo? E mais, para que essa experiência fique suave, não só dentro do aplicativo, o chaveamento entre aplicativos para dar outras chances de interações, outros contextos de interações, o chaveamento entre aplicativos também tem que ter uma baixa latência, um baixo atraso, né, para não ter uma descontinuidade da experiência que o telespectador, o usuário, está tendo ali com a TV, de ter né, uma descontinuidade que faça notar essa troca de contexto de um aplicativo para outro, certo? Também foi uma demanda incluída na chamada. O próximo grupo é sobre o suporte à interface de usuário avançada, né? E aí a gente põe todas as formas mais recentes aí de interações do usuário, por voz, por gestos, por múltiplos toques em uma tela acessível a toque. E a multimodal, que reúne, né, permite a composição, né, desses vários modos, voz, gesto, controle remoto, toque, juntar isso para fazer sentido, né? Então, enquanto aponta para um lugar na tela, dizer, né, fazer um comando por voz que vai ser entendido que aquele comando voz é direcionado para aquele objeto que está naquela posição da tela. Então, isso é a interação multimodal, esse AP 7.4, certo? E mais, suportar, como a gente já suporta na TV 2.5 e a gente pode avançar ainda no suporte a múltiplos dispositivos, né? Aquela experiência coletiva que é a TV como receptor ali na frente de vários usuários, poder ser mais individualizada ainda com esses dispositivos secundários que podem ter experiências síncronas, realmente naquele momento, com aquele conteúdo atualmente na TV, na tela principal, ou assíncronas, com novas experiências ali que podem até trazer uma não linearidade, já que dali ele fica bastante livre para navegar naquilo que interessa. Suporte à identificação de múltiplos usuários, isso é muito importante, né, porque com esse direcionamento para uso de aplicativos, né, como experiência de TV, saber exatamente os usuários e montar perfis de usuário começa a ficar muito interessante. Então, conseguir identificar que o usuário está naquele momento e permitir esse chaveamento dos usuários é muito importante. E mais, se a gente tiver mais de um usuário ali, já que a experiência da TV ela é coletiva, mais de um usuário ali presente na frente da TV, que essa interação, né, quem fez a interação exatamente, seja identificado corretamente. Então, isso também é outro requisito funcional que foi trazido para a chamada. Tentando trocar aqui. Ai, agora tinha alguma animação ali imprevista. Próximo grupo ali, né, também nessa identificação dos vários usuários, perfis, a medição de audiência ela pode começar a ser explorada por meio de aplicativos. A gente já teve alguns experimentos anteriores de como usar aplicações interativas para ajudar numa medição de audiência, ainda que seja para critérios próprios ali do radiodifusor, nada em termos de validação com o Instituto de Pesquisa, mas agora, com o conhecimento que a gente pode ter de múltiplos usuários, saber quem tá interagindo, essa medição de audiência pode ficar cada vez mais avançada, né? Introduzir algo sobre machine learning, porque para dar melhores recomendações, ciência de contexto, né? Isso tudo, conhecendo tão bem o usuário, o seu perfil e essa possibilidade de inteligência artificial, a gente também tem que proteger muito bem a privacidade do usuário, certo?
então ter a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, isso é muito importante, e ainda proteger cada API que trata de informações sensíveis do usuário, proteger corretamente, pedindo anuência dos usuários, né? Em seguida, a gente vai ter ali uma convergência IP, que está muito relacionado com a camada de transporte, mas a gente quer também que a entrega das aplicações também seja um push IP, para facilitar principalmente a implementação, a recepção dessas aplicações, o reencaminhamento dessas aplicações e dos conteúdos para outros dispositivos, certo? A parte de acessibilidade também tá no Call for Proposals, e aí trata principalmente de conseguir redirecionar streaming que o radiodifusor pode colocar na banda larga, pode colocar na radiodifusão para a audiodescrição, e aí fica individualizado no dispositivo próprio do telespectador que possui algum tipo de deficiência. Né? A mesma coisa para o Closed Caption, para as glosas de linguagem de sinais, para o vídeo, né, de linguagem de sinais. Certo? Também temos a parte de alerta de emergência, poder ser usado pela aplicação interativa para dar algum alerta ainda mais relevante por meio da aplicação, certo? Um outro grupo ali sobre TV imersiva, em que a gente traz a possibilidade de reprodução de efeitos sensoriais nesse mundo de casas inteligentes e IoT, com cada vez mais dispositivos interessantes de serem usados para contribuir numa maior imersão. Então, tem os efeitos sensoriais, as experiências com vídeo 360, com 3 graus ou 6 graus de liberdade, o áudio 3D imersivo, que também já é requisito na própria camada de áudio, de codificação de áudio, certo? Posicionamento de mídias no mundo 3D e o suporte à realidade virtual também integrado ali ao conteúdo do radiodifusor. Mais alguns grupos aí, estou indo um pouquinho mais rapidamente, para a gente poder também analisar um pouco do processo de avaliação, mas temos também a necessidade de comprimir os dados, já que dependendo ali pode não sobrar tanta largura de banda para a transmissão das aplicações pela radiodifusão, ainda que elas possam chegar pela banda larga, tem que cuidar bem da parte de economizar um pouco de espaço ali no stream. Suportar o conteúdo escalável, que lá no caso do vídeo também já está colocado de forma bastante clara como requisito, e aqui ter APIs para permitir a manipulação desse vídeo escalável, né? E permitir as extensões mais facilmente no futuro, né? Uma vez que você estabelece uma norma, um perfil novo, que as novas funcionalidades dos próximos perfis possam ser introduzidas mais facilmente nos receptores, permitindo aí uma longevidade maior no suporte a aplicações pelos receptores, certo? A seguir, a gente passa para ver quais são as propostas que chegaram, né, para os proponentes para a TV 3.0, que alegam o endereçamento de todos os requisitos, são o DBAG, com o seu Advanced ISDBT, a DTNL com o DTNL Application Coding, e o ATC com o ATSC 3.0. Tá? Especificamente para o componente de interação com o áudio imersivo 3D baseado em objetos e o alerta de emergência por meio de áudio, temos o MPH Áudio, tá? Proponente ATM e Fraunhofer. Para os requisitos de interação por voz, interação por gestos, multimodal, suporte à identificação e interação multiusuários e efeitos sensoriais, temos a tecnologia NCL 4.0 proposta pela Universidade Federal Fluminense. E, por fim, o requisito de suporte à realidade virtual, especificamente, não a aumentada, a proposta Guaraná, tá, do Cefet Rio de Janeiro, certo? Essas foram as propostas recebidas que chegaram até essa fase 2 para chegar numa avaliação. Como é que é essa avaliação? A gente se baseia a avaliação toda em cima da documentação entregue pelos proponentes e fazendo os testes de avaliação nos laboratórios. E no caso da codificação de aplicações, foram 2 laboratórios diferentes, um laboratório na Universidade Federal de Juiz de Fora, outro na PUC do Rio, e que todas as tecnologias passaram na mão dos 2 laboratórios, tá? Exatamente porque, sendo especificações de software que tem muita documentação, tem protótipos a serem executados, algumas análises podem ser um pouco subjetivas, e aí a gente fez uma divisão entre os laboratórios para que todos os 2 laboratórios trouxessem a sua visão sobre cada uma das tecnologias propostas e fizesse ali uma discussão harmonizada ao final para gerar o relatório final dos achados com as avaliações e testes. Tá? Aqui são algumas imagens aí dos laboratórios dos test beds montados. Esse test bed
Ele foi especificado na chamada, tá, de forma muito clara, né, e a gente tem ele replicado nas duas instituições, certo? Não vou entrar em detalhes, isso está bem detalhado na chamada, mas a ideia foi trazer uma forma fácil, pelo menos para interoperabilidade dos protótipos que os proponentes iam trazer para a gente, então a gente baseou tudo em cima de uma virtualização de containers e isso permitiu aí que todos os testes de protótipos corressem muito bem aqui nos laboratórios de pesquisa que analisaram então as propostas. A avaliação toda é conduzida de forma muito clara e aberta em cima de norma internacional, a ISO e IEC 25010. Ela traz formas de fazer a avaliação, né, da qualidade de software. É claro que a gente não está preocupado com a qualidade do protótipo em si, é só um protótipo, mas com a qualidade da especificação, né, com a possibilidade do que a gente pôde realmente testar. E ela traz dimensões, desde funcionais até manutenção, várias dimensões muito interessantes, e a gente está gerando um relatório dessa forma completa, considerando cada uma das dimensões de avaliação que a ISO IEC 25010 traz para a gente. Tá legal? E em breve esses relatórios vão estar aí disponíveis de alguma forma para a sociedade, visto que esse projeto está todo sendo financiado, né, pelo Ministério das Comunicações e por meio do CNPq. Tá? Então era isso, pessoal. Né? É pouco tempo, muita coisa para mostrar, mas obrigado aí pela oportunidade e vou estar disponível aí para as perguntas mais tarde. Obrigado.